Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos glorificar o nome do nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui, nos reencontrando nesse trabalho semanal que o Senhor nos incumbiu a fazer quando estamos comentando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre, intitulado O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, comentado pelo pastor Silas Queiroz, pastor nas congregações de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Louvamos a Deus pela sua vida, e você que tem nos assistido e não é inscrito, peço por gentileza que se inscreva, não custa nada, apenas vai nos ajudar a espalhar melhor a palavra do Senhor. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aos amigos, aos irmãos, colegas pastores que têm me parabenizado. Deus vos abençoe grandemente. Deus tem me abençoado. Tenho estado feliz na presença dele, aguardando-o com silêncio e brandura, porque sei que um dia eu subirei para estar com ele para sempre. Deus abençoe a você. Estudaremos a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. O texto áureo diz: Então os servos do rei que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Está escrito em Esté, capítulo 3, versículo 3. Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A resistência de Mardoqueu, não se pense que se trata aqui de uma resistência armada, de uma resistência violenta, de uma estratégia de dissuasão, não. A resistência de Mardoqueu trata-se da resistência às coisas do mundo. Trata-se do não se curvar ao homem, respeitá-lo sempre, curvar-se a ele nunca, porque nós temos um Deus que é todo-poderoso e só a ele nos dobramos, só a ele nos curvamos, só a ele adoramos. Então, aprenderemos nesta lição o que é verdadeiramente a resistência de Mardoqueu. A lição de hoje está distribuída em 3 itens. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. A segunda, Amã é exaltado pelo rei. E a terceira, o terceiro item, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Inicialmente, nós queremos dizer que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Já no título diz que ele cuida da família. E nós somos famílias espirituais do Senhor, eleitos por meio de Abraão. No primeiro subitem, nós temos os bastidores do poder. Aqui, nós podemos fazer uma análise sobre o que seja poder e o que seja autoridade. Para a gente ver se aquilo que Amã detinha era poder ou era autoridade. O poder é a faculdade de forçar alguém a fazer alguma coisa por meio do cargo que exerce, mesmo que ela não queira. Em resumo, é o uso da força para atingir a vontade própria. Já a autoridade é totalmente diferente. A autoridade é a habilidade de se levar pessoas a fazer o que queremos e
não pela força, mas pela influência pessoal. Logo, já dá para a gente ver que aquilo que Amã detinha não era autoridade, era simplesmente poder, o uso da força, a coação, o mando. Glória a Deus. Nós vemos que nos bastidores do poder nós temos a trama dos guardas Bigtan e Teres. O nosso irmão Mardoqueu era judeu, não nascido na Judéia. Mardoqueu era um judeu que nasceu lá na Babilônia durante os 70 anos de servidão, de escravatura. Nas lições anteriores, nós já aprendemos que com a permissão que a Babilônia, o rei Medo-Persa, que já havia vencido a Babilônia, deu para o retorno a Judá, a grande maioria não retornaram. E dentre esses, Mardoqueu, cuja prima Esté estava órfã de pai e mãe, e ele a criou como filha. E segundo o relato bíblico, Esté também o considerava pai. E ali ele, ficando à porta do rei, ele vivia ali à porta do rei, ele era funcionário do rei, e vivia ali a porta, a Bíblia fala, a porta do rei. A gente não sabe ao certo se ele exercia algum trabalho ali, ou apenas ele ficava ali esperando alguma missão, algum chamado, mas o certo é que ele ficava sempre à porta do rei. E ali na porta do rei, ele soube que havia uma trama para assassinar o rei Assuero. Esté já era rainha. Como ele não tinha acesso ao rei, ele conta a história a Esté. E a Bíblia diz que Esté leva essa mesma história ao rei. Então, o Mardoqueu sabe da história, conta a Esté, e Esté leva ao rei. Segundo a Bíblia, houve uma investigação para apurar se aquela história era verdadeira ou não. Mas o que a gente inicialmente deve relatar é que, apesar de Mardoqueu ser um funcionário do império, ele ficava ali à porta do rei, ele era o primo da rainha Esté. Todavia, a gente não vê na Bíblia nenhum caso de alguém de exaltação, de alguém que quisesse ser mais do que o que era, visto que ela era a prima dele, que era rainha. De forma que aquilo era um exemplo muito grande para nós. Alguém que tinha um poder, não resta dúvida, ele tinha um poder por meio da rainha, mas ele ficou ali tranquilamente, sem esboçar e muito mais, sem querer nem declarar o seu povo, a sua descendência. E ali houve uma investigação, como eu disse. Porque, irmãos, olha, o homem e a mulher de Deus não devem entrar em briga alheia. Se quiser entrar, mas que entre com a verdade. Quer entrar em algum pretenso embaraço? Entre com a verdade. Imagina se aquela história não se configurasse. Se na investigação feita, apesar de a Bíblia nos deixar mais ou menos certos de que a rainha não soube daquela investigação, mas estava vendo a investigação, para saber se a história vinda por Mardoqueu e depois por Esté era verdadeira. E segundo está escrito em Esté capítulo 2, versículo 23, era verdadeira. E sendo constatada a veracidade daquela denúncia, a pessoa denunciada foi enforcada. A pessoa denunciada, as pessoas, os dois, o Bigtan e o Teres, foram enforcados.
Após o enforcamento desses dois, a Bíblia diz que o Amã, não se sabe se ele teve alguma interferência na investigação, no enforcamento. O que se sabe é que logo após a morte dos dois conspiradores, ele é exaltado. Ele é exaltado. E essa exaltação, segundo a Bíblia, trouxe um ódio, não apenas a Mardoqueu, mas também a todos os judeus que habitavam na província. E aí nós podemos ver que não eram apenas os que estavam ali em Suzã, não eram os que estavam ali aos arredores de Suzã, não, os que retornaram para Judá também ainda eram servos do reino Medo-Persa, portanto, morreriam também. Apesar de não estarem na Babilônia, morreriam lá em Judá. E isso inquietou, mexeu com o zelo do nosso amado Mardoqueu. Glória a Deus. Quando ele vai fazer a investigação, o rei manda fazer a investigação, não foi difícil. Porque está escrito que quando Mardoqueu descobre aquela conspiração, ele diz a Esté que Esté leva ao rei e a investigação é feita, aquele resultado ficou nas crônicas, foi escrito, registrado nas crônicas do rei. Glória a Deus. Ficou registrado. Porque também todos os fatos, quando a gente lê os livros dos reis, a gente vê que lá fulano viveu 100 e tantos anos e morreu. Fulano, o filho, assumiu seu lugar. E os atos do rei fulano de tal encontram-se nas crônicas dos reis de Judá ou dos reis de Israel. Portanto, tudo que eles faziam estava registrado. Não era difícil, então, fazer a investigação conforme fora feita e constatada a veracidade. Quando Amã é exaltado, ele, como eu disse, ele nutre agora um ódio contra Mardoqueu. Mas na frente a gente vai destrinchar um pouquinho porque porque provavelmente ele tinha esse ódio ao povo judeu. Era uma história. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 29 e versículo 2, que quando o ímpio reina, o povo geme. Em outra versão diz, quando o ímpio reina, o povo suspira. Então houve ali um reboliço entre os judeus por causa da exaltação de Amã. E Amã, ele não tentou esconder aquilo não. Não tentou maquiar não, ele fez que todos soubessem que ele era um inimigo do povo judeu. Apesar de ele saber, aliás, ele não sabia ainda, Mardoqueu, sabiamente, quando Esté foi se encontrar com o rei, ele pediu que ela não dissesse ao rei o seu povo, a sua descendência, e ela não havia dito. De forma que quando ele odeia o povo judeu, ele não sabia que a rainha era judia. E é aí onde ele se dá mal, que nós vamos ver na frente. Quando o Amã é exaltado, nós começamos a ver uma nova pessoa, um novo personagem. Porque ele era, além de muito rico, ele participava do primeiro escalão do império. Ora, alguém que participa do primeiro escalão do império, recentemente exaltado, praticamente tudo que ele trouxesse ao rei seria aprovado. E é o que aconteceu.
nutrindo aquele ódio pelo povo judeu, ele propõe um castigo contra o povo, e não só contra Mardoqueu. Quando ele impõe aquele castigo, ele impõe também a todas as 127 províncias que compunham o reino ou o império medo-persa. Quem era então Amã? Vamos destrinchar agora Amã. Quem era Amã? A Bíblia diz que Amã era agagita. Esse agagita traduz-se como alguém que veio da linhagem de Agag. E quem era Agag? Agag era o rei amalequita que Deus mandou que Saul destruísse. Lá quando a Bíblia diz que Saul não destruiu todo mundo, tudo que era pobre, mas aproveitou o melhor do gado e também livrou da morte o rei Agag. Quando Samuel chega, ele diz: que balido é esse que estou ouvindo aí? Ouvindo barulho de gado, o que é isso? Então o Saul disse que não, que ele tinha ido, fez tudo conforme a vontade de Deus, mas que o povo, aí ele tira a culpa para o povo havia optado por poupar o melhor do gado e também poupar a vida do rei. Foi quando o profeta Samuel matou, cumprindo a ordem de Deus, que não era para deixá-lo vivo. Samuel então mata o rei Agag. Ora, isso pode nos trazer agora uma espécie de vingança, porque se o rei Agag foi morto dessa forma e o Amã era agagita, ele traz a história. O povo daquela época era um povo muito zeloso pela história. Ele traz a história e provavelmente pela história do ancestral dele, que fora morto da forma que foi, ele começa então a odiar os judeus, porque se ele não sabia que Esté era judia, mas ele já sabia que Mardoqueu era judeu, porquanto ele já intentara matá-lo. Aí nós vemos, com tudo isso, o heroísmo do nosso irmão Mardoqueu. Um heroísmo silencioso de Mardoqueu. Vamos numerar aqui. Mardoqueu era funcionário do rei. Mardoqueu era primo da rainha. Mardoqueu havia livrado o rei de uma conspiração. Portanto, tinha livrado da morte. Mas em nada disso ele aparecia. Ele não tentava ser maior do que ninguém, ele não se exaltava por isso. De forma que ele era um herói, como se tornou depois, como se foi revelado depois. Mas um herói esquecido. Por tudo que ele fez, ele ainda permanecia ali sendo odiado, sendo maltratado, sendo chamado a atenção, como foi no capítulo 3, versículo 3, quando ele é chamado pelos demais. E diz, por que traspassas o mandado do rei? Isto é, por que você não se curva a Amã? O rei mandou que fizesse isso. Por que você não se dobra a Amã? Foi o rei quem mandou. E nós podemos, irmãos, dar um conceito sobre isso. O homem de Deus, a mulher de Deus não tem que estar se dobrando a ninguém. Como eu disse lá na introdução, o homem de Deus tem que respeitar as pessoas. Mas se dobrar a elas, por quê? Se humilhar a elas, por quê? A Bíblia diz, humilhai-vos perante mim e eu vos exaltarei. Humilhar diante do Senhor e aí será exaltado. Mas diante do homem, não. Ao homem respeito. E repito,
essa dobra. Não, de jeito nenhum. Então, por que o nosso irmão Mardoqueu não fazia isso? Primeiro, porque ele respeitava a si mesmo. Primeiro a gente tem que respeitar nós mesmos, depois aos outros. Porque quando nós podemos ver, irmãos, que grandes sonhos muitas vezes nos trazem decepções. Se Mardoqueu tivesse alimentado ali um grande sonho, não, porque eu agora estou no auge, agora estou na crista, eu sou aquele que descobriu a trama contra o rei, eu sou aquele que conduziu a Esté ao palácio. Talvez ele tivesse encontrado alguns inimigos pelo caminho, mas não, ele ficou silenciosamente temente a Deus, buscando, esperando o que Deus tinha com ele. Ele ficou administrando aquela dificuldade, porque não era fácil, irmãos. Não foi fácil. Quando os servos do rei vão falar com ele sobre isso, que ele não se dobrava, isso já estava em todo o reinado. Aquele ali aquele não se dobra, aquele não se alinha, aquele é dos contra. Aquele já estava longe. E ele administrava isso com muita sabedoria, com muita galhardia e com muita resistência mesmo. Nada poderia levá-lo a estar se dobrando diante do homem e não diante de Deus. Então, como eu disse lá adiante, o Mardoqueu esboça ali uma grande humildade, quando ele esconde tudo isso que poderia ser usado em seu benefício, ele rejeitou. O ódio de Amã, capítulo 3, versículo 2. Ele aí agora, ele respira, ele põe para fora tudo aquilo que ele pensava a respeito dos judeus. Capítulo 3, versículo 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Era um desobediente, era um insubordinado. Não, hipótese nenhuma. Ele tinha em mente, prostrar-me-ei diante do meu Deus. Inclinar-me-ei diante do meu Deus e não diante do homem. Do homem eu respeito, eu considero, mas a Deus eu honro, a Deus eu adoro, a Deus eu me curvo. Até a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. Diante dele, todos, Amã, Assuero, qualquer um. Mas diante do homem, não. Então, ele, como eu disse, ele respeitava a si próprio e tinha lealdade a Deus. Primeiro, ele não queria se dobrar, não queria ser um submisso, alguém subserviente ao poder. Porque ali, irmãos, eles não estavam respeitando Amã. Eles não tinham um temor disciplinado por Amã, uma disciplina de temor por Amã. Não, eles estavam sendo empurrados a fazer aquilo. Eles estavam sendo forçados a fazer, coagidos a se inclinar diante dele. Isso não é para quem é servo de Deus. Eu já repeti várias vezes, mas vou repetir de novo. O servo de Deus respeita, não se inclina, não se dobra ao poder. Se fosse a pessoa como uma autoridade que tem uma habilidade de chamar as pessoas para si, de levar as pessoas a tomar decisões que elas querem, mas por uma habilidade, por uma mansidão, por algo assim, já diria sobrenatural, mas não
porque ele é empurrado a fazer. E era isso que estava acontecendo à porta do rei. E Naamã não fazia, primeiro, por respeito a si próprio e por lealdade ao Senhor. Então a condição de judeu lhe trouxe todos esses problemas. Aí eu pergunto, será que é diferente hoje? Será que a condição de alguém que se declara cristão evangélico não tem atraído muitos olhares tortos por aí? Será que não tem atraído perseguições, desprezo? Claro que sim. Lá na Idade Média, a Bíblia diz, a Bíblia não, mas a história diz, o nosso irmão Eusébio de Cesareia, no seu livro A História Eclesiástica, que naquela época, lá nos primeiros 4 séculos da história cristã, o maior pecado do homem, que era considerado, é ele professar o cristianismo. Se ele dissesse que eu sou cristão, o maior pecado do mundo era esse. Ele seria queimado, ele seria morto, sacrificado, porque ele se declarava cristão. Então, isso houve lá com Mardoqueu. Repetiu-se com mais força nos primeiros 4 séculos da igreja e ainda hoje. Se aqui no Brasil a gente não chegou a esse estágio ainda, assim, muito abertamente, mas em várias partes do mundo já é assim. Ninguém pode dizer que é cristão. Na China, por exemplo, nas igrejas subterrâneas, as pessoas adoram a Deus nos subterrâneos, nas escondidas, porque o governo não permite que se faça abertamente. Então não foi fácil para Mardoqueu sustentar, resistir àquilo tudo, mas ele resistiu porque Deus era com ele. Glória ao Senhor. Tudo isso porque era judeu, era alguém que era contrário ao politeísmo, à idolatria do Império Medo-Persa. E poderia alguém achar que esse ódio de Amã a Mardoqueu e não só, mas ao povo judeu, qual era a causa disso? Pode-se dizer que era uma coisa sem causa. Uma coisa sem causa, é algo que não tem fundamento de alguém odiar outra pessoa a ponto de matar, de tramar a morte, só porque ela discorda, só porque ela não faz o que ela quer que faça. Mas o nosso Deus é tão bom, meus amados irmãos, que ele tramou a morte dos judeus. E está escrito na Bíblia Sagrada, lá no livro de Esther, que ele disse que ia dar uma grande fortuna de recompensa, mas só que ele errou no cálculo. Quem faz as coisas fora da vontade de Deus, faz mal, faz errado. Ele errou no cálculo, ele começou no primeiro mês do ano, a Bíblia diz que ele começou a lançar sorte de dia em dia e de mês em mês. E só concluiu essa sorte lá no mês de dezembro. Então, no dia 13 do último mês, do 10º mês, era o mês que ele mataria, destruiria o povo judeu. Então, o prazo que ele achou que era o necessário para ele destruir o povo judeu, foi o prazo que Deus também achou necessário para defender o seu povo. De forma que um decreto é feito para matar, para destruir, para pôr a perder, como diz a Bíblia Sagrada. Isso é descoberto, Esther leva ao rei, e o rei, muito contristado, mas ele não podia revogar o decreto da matança. Na lei dos medos e dos persas, um decreto editado não poderia voltar atrás. Então, o que é que Deus faz com o seu povo? Se um decreto que mata não pode ser revogado, edita-se outro de defesa. E é isso que foi feito. No dia aprazado para a destruição dos judeus, houve a grande defesa, e aqueles que seriam destruidores foram os destruídos. Tudo isso armado
pelo Amã. E a forca que ele tinha construído para matar Mardoqueu, foi nela que ele foi morto. Então, o que nós devemos fazer é resistir. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mardoqueu resistiu. Mardoqueu levou o povo à resistência também. Esté resistiu e levou o povo à resistência por meio da oração e do jejum. E o resultado foi maravilhoso. E não foi maravilhoso apenas porque os judeus mataram os seus inimigos, mas porque os judeus que seriam mortos injustamente puderam receber de Deus a oportunidade de se defenderem. Glória a Deus. Então, como eu disse, aquilo ali poderia, pela descendência lá de Agag, nós poderíamos dizer que havia uma inimizade intergeracional ou ancestral. Intergeracional, porque era uma inimizade que vinha de gerações passadas. E ancestral, porque vinha lá da ancestralidade, lá de Agag, lá dos amalequitas, que eram um povo hostil, um povo inimigo dos judeus, e que provavelmente, a Bíblia não é clara, mas provavelmente por isso, pelo conhecer da história, o Amã, então, ele intenta matar o povo para vingar lá a morte de Agag e muitas batalhas que o povo de Deus travou e venceu contra os amalequitas. Então, em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 32 e 33, eu não vou ler, está escrito aqui quando Agag é morto, que era o rei dos amalequitas, ele é morto pelo profeta, sacerdote e juiz Samuel. De forma, meus amados irmãos, que nós temos uma obrigação, eu tenho dito isso há muito tempo, e a Bíblia nos autoriza a repetir quantas vezes pudermos. Nós temos que ser resistentes ao pecado. Pregando na igreja do Augusto Franco outro dia, eu disse que nós devemos, os crentes devemos formar uma parede, um muro nas portas das nossas igrejas. Para quê? Para não deixarmos que o pecado entre. Porque o pecado está entrando facilmente nas igrejas. E muitas vezes levado. Não tem perninha, não. O pecado não tem perna, não. Ele é levado por alguém de lá de dentro. Pessoas que apostataram da fé, que hoje estão defendendo o que ontem atacavam. E no sentido contrário, estão atacando o que ontem defendiam. De forma que somos nós que temos que resistir. Mardoqueu resistiu à porta do rei. E nós temos que resistir à porta dos templos, à porta da igreja. Quando eu digo templo, não é o templo físico, a porta da igreja, na entrada da igreja, nas doutrinas falsas que aparecem e que muitas pessoas abraçam. Dos maus costumes que aparecem e muitas pessoas abraçam. Mas a Bíblia diz que nós não devemos achar que Deus se escarnece. Porque a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Sofreram então, porque tramaram contra Deus Amã e tantos quantos estavam prontos, armados e, como dizemos, perfilados para vingar, para maltratar, para matar um povo que era o povo de Deus, um povo inocente, um povo que estava ali porque foi levado, porque foi arrancado da sua pátria. Foi expatriado violentamente e agora vai morrer pelo ódio de um homem sem Deus, que quer de toda forma vingança. Quando a Bíblia diz que a vingança vem de Deus.
Só Deus pode se vingar. Então, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, meu amado irmão, meu amigo, professor da escola bíblica dominical, você superintendente, você pastor, seja um amigo da escola bíblica, seja um incentivador da escola bíblica, seja um frequentador da escola bíblica. É nela que Deus forja o caráter de muitos crentes. Então, agradeço a você que é inscrito e peço a você que não é. Faça-o, inscreva-se por bondade, por gentileza. Nós precisamos de você para formarmos essa parede contra o pecado, para resistirmos ao pecado e sabermos que, pela Bíblia, o rei do pecado, o pai do pecado, fugirá de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.